Olá, acadêmico, tudo bem? Seja bem-vindo à revisão de economia do EAD da Univel. Nós vamos fazer essa revisão de economia para que você vá bem na prova. Estude os tópicos que eu vou abordar com vocês. Estude com bastante carinho. Isso vai garantir a você uma boa avaliação. Eu gostaria de lembrar alguns recados. As suas dúvidas que você tiver durante esse processo de revisão, mande-as no APA. A equipe de tutoria vai estar encaminhando aqui para o nosso estúdio. Ok? Vamos então para a revisão de economia? Vamos começar com o tema 1. No tema 1, nós começamos a tratar sobre a economia, o grande conceito de economia. Economia é uma ciência, e sendo uma ciência, ela vai estudar a melhor maneira de satisfazer as necessidades das pessoas com bens e serviços. Isso nos gera um grande dilema econômico. As necessidades das pessoas são ilimitadas. Porém, os bens e os serviços, assim como os fatores de produção que são utilizados para a produção desses bens e serviços, eles são limitados. Então, como satisfazer as necessidades das pessoas que são ilimitadas com produtos e serviços que são limitados? Para isso, nós temos 3 grandes perguntas que valem a pena você estudar. Está lá na página 13. Eu vou ter que responder dentro desse conceito o que e quanto eu vou produzir, como eu vou produzir e para quem irei produzir. Extremamente importante você lembrar dessas 3 perguntinhas básicas da economia. Nós vamos utilizar as suas respostas mais além do nosso conteúdo, ok? E aí nós temos algumas situações que nos dão uma classificação de bens e de serviços. Os bens, eles vão se classificar de acordo com o seu caráter, de acordo com a sua natureza e de acordo com a sua função. Segundo o caráter, o bem ele pode ser livre ou pode ser econômico. O bem livre é aquele que você não vai pagar para consumir. Já o bem econômico, você tem algum tipo de dispêndio financeiro para consumir. Segundo a natureza, o bem ele pode ser de capital ou de consumo. O bem de capital é aquele que é utilizado para produzir outros bens. Por exemplo, uma máquina, um equipamento. Já o bem de consumo é aquele que, sim, satisfaz a sua necessidade. Por exemplo, nesse exato momento, você deve estar sentado em uma cadeira. Essa cadeira é um bem de consumo durável. Por quê? Porque o seu uso não vai ser desgastado. Você vai continuar utilizando esse bem por inúmeras vezes. Já os bens de consumo não duráveis é aquele que você, no ato do consumo, você o diminui, você acaba com ele. Por exemplo, um pacote de bolacha que de repente você está utilizando agora, ou um pedacinho de chocolate, ou um suco que você está consumindo agora durante essa revisão, ok? Segundo a sua função, que é a terceira classificação dos bens, eles vão se classificar como intermediários ou finais. O bem intermediário é aquele que é utilizado para produção de um bem. Por exemplo, um parafuso. Esse parafuso que sustenta a sua cadeira, ele por si só não satisfaz a sua necessidade. Mas o bem final, cadeira, que tem como componente o parafuso, esse sim satisfaz a sua necessidade. Lembre-se de estudar esse conceito de tipos de bens, segundo o caráter, segundo a natureza e segundo a função. Ok? A economia evoluiu, assim como a sociedade evoluiu. E economia, lá na Grécia Antiga, era considerada como sendo o estudo da administração do lar. Os gregos que fizeram esse conceito começaram a estudar primeiro a economia doméstica e a economia pública, até porque empresa naquela época ainda não existia. O conceito de economia evoluiu com a escola mercantilista e depois com a escola fisiocrática, e é importante você entender que uma sucedeu à outra, e qual era o foco de estudo da escola mercantilista e qual era o estudo da escola fisiocrática. A escola mercantilista preocupava-se com o quê? Acúmulo de riqueza, de ouro e prata. Já a escola fisiocrática com o quê? Com a riqueza produzida da terra. Principal pensador, François Quesnay. Depois da escola fisiocrática vieram os economistas clássicos, onde o valor trabalho ganha importância do valor terra. Seu principal economista, seu principal pensador, Adam Smith, um escocês, considerado o pai da economia.
Ele criou o conceito da mão invisível de Adam Smith, que é o que nós conhecemos hoje pelo aquele controle pela lei da oferta e da procura. Outro economista importante foi Jean-Baptiste Say, que criou a lei de Say, que é aquela que a oferta vai gerar a própria procura. Temos também Davi Ricardo e temos Thomas Malthus. Ricardo já começa a aprofundar os conceitos de economia com a teoria de que uma mercadoria tem dois preços, o preço natural, o valor natural e o valor de mercado, certo? O valor natural é o preço da mercadoria, que é o que é produzido, mais a mão de obra. E o mercado, o valor de mercado, que é aquela diferença entre a oferta e a demanda, certo? Importante você saber essas nuances, essas diferenças entre os clássicos, entre os fisiocratas, entre os economistas lá da Grécia Antiga, dos pensadores de economia da Grécia Antiga, certo? Saber quem foi Marx e o que foi a teoria marxista, os neoclássicos com Marshall e os keynesianos. Principalmente esse cara, Keynes. Dê uma olhadinha no que ele trouxe para o conhecimento e a importância e como ele mudou a forma de estudar a economia, certo? Dentro dessa questão de economia, é extremamente importante eu entender os 5 fatores de produção. Estudem isso com muito afinco. Meu computador gosta muito de colocar questões sobre os fatores de produção. Sobre a terra, sobre o trabalho, sobre o capital, sobre os recursos tecnológicos e sobre a capacidade empresarial. Saiba diferenciar cada um deles e do que cada um desses fatores tratam, certo? Outro conceito extremamente importante, está lá na página 30, se não me engano, que é o conceito dos agentes econômicos. Nós temos 3 agentes econômicos: as famílias, as empresas e o governo, o setor público. Entenda o que é o papel de cada um deles, certo? Entendam bem o conceito de família, entendam bem a família sendo detentora dos fatores de produção, entendam a empresa como unidade produtiva, como aquele local onde vai acontecer a contratação de fatores de produção e a transformação desses fatores de produção em bens e serviços, certo? A classificação das empresas está lá na página 31, vale a pena você ter bastante cuidado, né? Entender que elas vão se classificar quanto ao tamanho, quanto ao estatuto jurídico, e entenda também o que? O importante papel que o governo tem por meio das suas administrações, municipal, estadual e federal, o seu papel na economia. Se não me engano, o governo está na página 32 ou 33, ok? Importante você entender também quais são os tipos de empresas. As empresas estatais, do setor produtivo do governo, que são empresas financeiras ou aquelas empresas não financeiras. Como se divide a administração pública, é extremamente importante você ter essa noção. Outros conceitos extremamente importantes: o conceito de fluxo real, fluxo monetário e fluxo circular de renda. Né? Certeza absoluta, no mínimo 2 questõezinhas sobre fluxo real, fluxo monetário e fluxo circular de renda. Macete: fluxo monetário, circulação de dinheiro; fluxo real, de bens e de serviços; e o fluxo circular da renda, a junção desses 3 fatores econômicos, certo? Vamos entender, vamos repassar rapidinho esses fluxos. O fluxo real, circulação de fatores de produção das famílias para as empresas. As empresas vão contratar os fatores de produção e as famílias vão comprar bens e serviços, certo? Extremamente importante você entender como é que isso funciona, ok? Fluxo circular de renda, circulação de dinheiro, de capital das famílias no ato da compra dos bens e de serviços e das empresas pelo pagamento da utilização desses bens e serviços. E o fluxo circular de renda, ok? Será que nós temos algumas perguntas dos nossos acadêmicos? Vamos ver se nós temos alguns conceitos, algumas perguntinhas sobre o tema 1. Tem uma pergunta bastante interessante aqui. Por que a escassez é um problema econômico? Vamos lá. O que é escassez? O conceito de escassez é a falta de algo. Se eu tenho algo faltando na economia, isso vai acontecer com que ocorra um desequilíbrio. Mais pessoas vão querer contratar, porém eu não vou ter esse produto, esse bem para ofertar. Isso acontece, isso gera o quê? Isso gera uma valorização do bem.
certo? A escassez é um problema econômico. Não posso deixar esse produto em extrema abundância, porque vai causar uma desvalorização muito grande. Mas ele tem que estar em equilíbrio quanto às necessidades das pessoas, das famílias, por bens e por serviços. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta muito interessante aqui. Qual é a diferença entre bens tangíveis e bem intangível? O bem tangível é aquele que você consegue segurar, que você consegue ter. Por exemplo, o seu computador. O seu computador é um bem tangível, você consegue ter a posse dele. Um bem intangível é aquilo que você não consegue ter a posse, você não tem o recurso físico nas mãos, mas nem por isso ele deixa de ser um bem. Por exemplo, a marca de um produto é um bem tangível para a empresa. Ok? Vamos para o tema 2. No tema 2, nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos acerca da economia, né? Acerca da microeconomia. Vamos entender o que é a microeconomia. É o estudo dos pequenos agregados, é o estudo da economia das famílias, das empresas e como isso vai interagir para a economia. Então, um conceito muito interessante no tema 2 são os conceitos de oferta, conceito de demanda e o conceito de equilíbrio de mercado, né? E, por consequência, a junção disso na lei da oferta e da demanda. Definição de oferta, muito importante. Está lá na página 43, página 44, se não me engano vai até a página 49, certo? É importante você entender a definição da demanda, que é a quantidade de bens e de serviços que as pessoas estão dispostas e aptas a contratar num determinado nível de preço a um determinado período de tempo, certo? Esse conceito de demanda ou de procura é o interesse que o consumidor, que eu, enquanto consumidor, tenho de contratar um bem ou um serviço, que vai variar de acordo com o preço, certo? Vamos ver se isso é verdade aqui no gráfico. Então, eu tenho, inicialmente, o preço 1. O preço 1 vai gerar uma determinada quantidade demandada. Se o preço da mercadoria cai, consequentemente, a quantidade demandada irá aumentar. Será que é verdade esse conceito? Vamos comprovar? Digamos que o preço da picanha, está chegando no final de semana, né? O preço da picanha seja R$50. Ninguém faz churrasco, está muito caro. O preço da picanha está R$15. É um monte de churrasco. Ou seja, as pessoas vão demandar mais carne. Vários produtos são desta maneira. Preço alto, demanda baixa. Quando o preço abaixa, aumenta a demanda. Esse é o conceito de demanda e essa é a lei da demanda. Se nós temos a demanda, obviamente nós temos a oferta. E a oferta é o interesse de quem? A oferta é o interesse do produtor em produzir uma determinada mercadoria num determinado período de tempo a um determinado nível de preço. Lembre-se, eu estou falando de quantidade produzida, de preço e de disponibilidade de tempo. O produtor está interessado em quê? Ele está interessado em lucro. Então ele vai produzir aqueles produtos aonde o preço for mais alto. Observem o gráfico. Num preço 1, a demanda é grande. A partir do momento em que o preço abaixa, o interesse do produtor em produzir, em disponibilizar esse bem, diminui. Certo? Então, entenda, demanda, interesse do consumidor. Oferta, interesse do produtor. Certo? Outro conceito interessante é quando eu tenho a lei da oferta e a demanda juntas no mesmo plano cartesiano. Eu tenho o interesse do consumidor junto com o interesse do produtor. Quando eu tenho a igualdade entre esses dois, quando eu tenho uma demanda igual à oferta, eu tenho o equilíbrio de mercado. Quando a oferta for maior que a demanda, ou seja, em qualquer ponto acima do equilíbrio de mercado, eu tenho um excesso de oferta. Mais pessoas estarão dispostas a produzir o bem, porém o preço dele vai estar muito alto. As pessoas não vão estar interessadas em contratar. Já a demanda, quando eu tenho excesso de demanda, é quando o preço está abaixo do equilíbrio de mercado. Quando o preço está abaixo do equilíbrio de mercado, eu tenho mais gente querendo comprar o produto. Porém, o produtor não vai estar interessado em
produzir. Macete para vocês entenderem isso. Intersecção geométrica entre as duas curvas, eu tenho ponto de equilíbrio. Oferta igual a demanda. Toda situação acima do ponto de equilíbrio, vantagem do ofertante. Toda situação abaixo do equilíbrio, vantagem do demandante. E aqui a gente pode falar da lei da mão invisível, a teoria da mão invisível do Adam Smith, lá do tema 1. A mão invisível diz que o preço sempre vai tender ao equilíbrio. Se o preço estiver muito alto, é porque tem escassez de produto. Como é que se resolve? Aumentando a produção. E se o preço estiver muito baixo, significa que tem excesso de produto sendo produzido. Como é que faz? Reduz a produção. Gente, estudem com bastante afinco. Oferta, demanda e equilíbrio de mercado. Certeza absoluta que cai questões sobre esse conhecimento, ok? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria da elasticidade. Como uma variável vai ser representada em relação a outra. Como vai ser o comportamento? Vamos pegar esse gráfico aqui de oferta. Como é que vai ser essa relação se o preço da mercadoria cair, enquanto vai alterar a demanda? É exatamente isso que a teoria da elasticidade trata. Ela vai tratar de como é que vai funcionar essa relação. Qual vai ser a elasticidade? Enquanto vai aumentar ou diminuir a demanda em eventuais alterações de preço. O preço cai, aumenta a demanda. Quanto mais elástico for o produto, significa que maior vai ser a sua demanda. Quanto menor for a elasticidade do produto, menor vai ser essa variação. Você pode variar o preço, porém a demanda não vai responder no mesmo grau. As empresas, isso é importante, porque dá previsão de demanda. Eu consigo prever enquanto o meu consumidor vai comprar e eu posso me preparar para isso. Eu posso entender como é que repercussões de preço, de salário, vai repercutir na minha demanda. Já no setor público, isso é importante porque eu consigo mensurar como vai ser o impacto de uma medida governamental na demanda. Exemplo, sobe a taxa de juros. Enquanto vai cair a demanda da população, ok? Então, lembrem-se, se vocês fizerem se vocês tiverem um produto onde o preço abaixa 5% e a demanda aumenta em 15%, ou seja, a variação da quantidade demandada é maior que 1, eu tenho demanda elástica. Quando essa variação for menor que 1, exemplo, o preço abaixou em 10%, mas a demanda aumentou só em 5%. Eu tenho demanda inelástica, ou seja, o consumidor não está muito interessado em comprar esse produto porque ele já está com o seu nível de satisfação próximo ao máximo. Já quando responde na mesma proporção, ou seja, a elasticidade de preço da demanda vai ser igual a 1, eu chamo de demanda elástica. Exemplo de produto de demanda, demanda elástica unitária. Exemplo de produto de demanda elástica. A carne, o preço da carne abaixa, a proporção aumenta num percentual muito maior do que a variação de preço. De demanda inelástica, o sal. Todo mundo já está com a sua satisfação muito próxima do máximo de sal. Não é porque o preço do sal abaixou que eu vou no mercado aumentar meu estoque de sal. Ok? Estudem, vale a pena. Está lá na página 51. Ok? Próximo tema de relevância que vocês devem tomar um cuidado, está lá na página, se não me engano, na página 57 até a página 60. É a estrutura de mercado. Como que o mercado se organiza. Então, nós temos três estruturas, três variáveis, três características que vão normatizar essa estruturação de mercado. A primeira delas é o número de empresas que vão concorrer nesse mercado. A segunda é o tipo do produto que eu estou comercializando. E a terceira é a existência ou não de novos concorrentes, de novos players nesse mercado. Então, vamos entender que as três tradicionais estruturas de mercado são a estrutura de concorrência perfeita, aquele mercado de concorrência perfeita, a estrutura de monopólio e de oligopólio. Saibam diferenciar concorrência perfeita, monopólio e oligopólio. Vale a pena você dar uma olhadinha nas videoaulas sobre isso, hein? Vale a pena você dar uma verificada no seu conteúdo sobre isso. E nós temos também uma questão muito relevante,
pode de repente até ser uma questãozinha de prova para vocês, a questão do lucro e do custo. Extremamente importante eu entender como é que eu determino o lucro. Como é que eu determino essa questão de custos de empresa? Vamos entender que o objetivo primordial de uma empresa é maximização de lucros. Nenhuma empresa vai trabalhar ou vai querer ficar trabalhando em prejuízo. E então, eu tenho graficamente uma situação onde eu posso demonstrar a seguinte situação. Eu tenho, num plano cartesiano, uma questão de custo total, uma curva de custo total e uma curva de receita total. Quando eu tenho o ponto de encontro das duas curvas, significa que a minha receita está igual ao meu custo. Eu não tenho nem lucro nem prejuízo. Toda situação abaixo, eu tenho prejuízo. E toda situação acima do ponto, eu tenho lucro. Então, eu consigo determinar isso através da fórmula de receita total. Né? A receita total é entendida como sendo o preço vezes a quantidade produzida. Né? E o custo total, eu tenho custo fixo mais custo variável. Custo fixo, aquele que não altera durante o processo produtivo. Custo variável, aquele que toda vez que eu tiver que aumentar a minha produção, ele vai apresentar algum tipo de variação, certo? Então eu começo, vamos fazer um exemplo prático disso aqui. Eu tenho lá uma mercadoria que tem um preço de R$2. E eu vendi, a quantidade vendida é igual a 8 unidades. Então, eu tenho como encontrar a receita total. É só eu multiplicar o preço pela quantidade vendida. Então, 8 vezes 2, eu tenho 16 reais de lucro. Ok? O meu custo, vamos exemplificar como sendo o custo total igual custo fixo mais custo variável. O meu custo total, por exemplo, vamos simular aqui que o custo fixo seja de R$5 e meu custo variável seja de R$4. Eu tenho, então, um custo total sendo igual a R$9. Jogo para a fórmula de receita total, de lucro, né? O lucro é igual ao quê? A receita total menos o custo total. Então, eu tenho que o meu lucro é igual à minha receita total, 16, menos o meu custo total, menos R$9. Eu tenho, portanto, que o meu lucro vai ser igual a R$7. Ok? Interessante você saber fazer esse cálculo e entender que quando eu tenho a receita total igual ao custo total, eu estou em equilíbrio. Quando eu tenho a receita total maior que o custo total, eu tenho lucro. E quando eu tenho a receita total menor que o custo total, eu tenho prejuízo. Vale a pena você dar uma olhada com bastante cuidado neste conteúdo. Outras estruturas que valem a pena você dar uma olhadinha. Questão de cartel, de concorrência monopolística, monopsônio, oligopsônio, monopólio bilateral, são estruturas que são difíceis de acontecer. Acontecem, certo? Principalmente a concorrência monopolística e o cartel. Já o monopsônio e o oligopsônio são um pouco mais raros de acontecer, certo? Importante você entender também sobre a teoria de custo. Custo, eu vou relacionar o quê? A quantidade física de produto que eu estou produzindo com os preços dos fatores de produção. E produção é entendida como sendo o quê? Aquele processo de transformação de fatores de produção em produtos que posteriormente serão vendidos no mercado, certo? A função produção, vale a pena você dar uma olhadinha nesses 3 conceitos. Produtividade total, produtividade média e produtividade marginal. Sendo que a produtividade marginal é o quê? O quanto eu vou aumentar a minha produção se eu aumentar em uma unidade os meus fatores de produção, certo? E daí 3 conceitos bem bacaninhas. Teoria de rendimentos crescentes, teoria de rendimentos decrescentes e teoria de rendimentos constantes. Né? Teoria de rendimentos crescentes. Eu
Conforme aumento a minha produção, o que acontece com o meu custo? Ele diminui. Rendimentos decrescentes. A partir do momento que eu aumento a minha produção, os meus custos eles vão aumentar. E constantes é aqueles que vão manter sempre a mesma proporção, certo? Vamos ver se nós temos perguntas sobre o tema 2. Temos uma pergunta bacana aqui, ó. Qual a importância da teoria da elasticidade? A elasticidade é importante para as empresas para fazer previsão de demanda, previsão de como é que vai ser o comportamento dos seus produtos com alterações de preço. E para o governo é importante de como vai se ter essa situação de alterações de políticas. Qual vai ser o impacto de uma política na demanda ou em determinados grupos da sociedade? Aumentou, por exemplo, alterou o câmbio. Como é que isso vai funcionar? Qual vai ser o impacto disso nas exportações ou nas importações? Ou aumentou a taxa de juros. Como é que a demanda de bens e serviços vai responder a uma eventual alteração de taxa de juros, certo? Vamos ver se nós temos mais perguntas aqui. O que é concorrência perfeita? Muito boa pergunta. Concorrência perfeita é uma situação onde eu tenho milhares de produtores para milhares de consumidores, sendo que nenhum deles tem força para alterar o mercado. Nem o produtor consegue alterar preço ou quantidade e nem o consumidor consegue alterar preço ou quantidade. É um mercado onde a concorrência existe e não há como você fazer nenhum tipo de combinação para alterar preço ou quantidade para beneficiar ou o lado da demanda ou o lado da oferta. Uma pergunta aqui sobre como o empresário como o empresário consegue maximizar os lucros. Hoje é muito importante você entender que os custos devem ter um cuidado e um apuro muito grande no processo de administração do negócio. Então você pode melhorar a sua lucratividade reduzindo os seus custos, certo? Dependendo do seu modelo, se o seu produto tem uma elasticidade maior ou não, você pode, através de preço, promover também um aumento de receita, desde que você não impacte demais nos seus custos, certo? Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta. Pediram para eu explicar a lei da oferta. A lei da oferta é aquela lei onde o preço de uma mercadoria vai impactar a quantidade produzida. Se o preço está muito baixo, eu, produtor, não vou produzir. Se o preço está muito alto, eu, produtor, vou me interessar em produzir mais este bem ou este serviço. Vamos para a revisão do capítulo 3? O capítulo 3 trata da macroeconomia. Nós estávamos estudando a microeconomia, economia das famílias, das empresas, e agora nós vamos estudar a teoria da macroeconomia, onde eu tenho o estudo dos grandes agregados da economia, da renda, do produto nacional, do nível geral de preços, do estoque de moeda, dos juros, né? Conceitos extremamente relevantes para a economia, certo? Um conceito que é bastante usado na macroeconomia é o conceito de produto nacional bruto. O que é o produto nacional bruto? É o quanto uma nação produziu internamente e o quanto de riqueza as empresas que estão fora do Brasil, as empresas nacionais que estão fora do Brasil, enviaram para o território nacional. Então é a produção de residentes e de não residentes, é feito esse cálculo e eu estimo quanto foi que gerou de riqueza interna e de riqueza que foi enviada de fora do Brasil por brasileiros para a nossa economia. Já o conceito de PIB, de Produto Interno Bruto, diz respeito somente à produção interna, feito por empresas nacionais ou não, dentro do território nacional. E o PIB per capita é esse Produto Interno Bruto dividido pela quantidade de pessoas que moram nesse país. Esses números desses agregados econômicos são muito importantes, por quê? Porque eu posso mensurar o crescimento econômico de uma nação baseada
nesses números. Tem um teórico muito importante que está criando um novo número para calcular o desenvolvimento econômico, que é um conceito muito diferente de crescimento econômico, que é o conceito de felicidade interna bruta, certo? Daqui uns dias nós vamos ver isso muito mais divulgado no meio acadêmico. Esse estudo desses agregados econômicos serve para eu utilizar políticas macroeconômicas. E essas políticas macroeconômicas têm alguns objetivos. Entre eles, nós podemos destacar a promoção do crescimento econômico, a busca do alto nível de emprego, combatendo o desemprego, o equilíbrio de contas externas, ou seja, eu exportar a mesma quantidade que eu importar, não haver um desequilíbrio, o combate à inflação, buscando políticas de estabilidade de preço, e a melhoria da distribuição de renda por meio de políticas que possam buscar uma distribuição de renda mais justa por todos os integrantes de uma nação. Certo? Entre as políticas econômicas, tem algumas que nós podemos destacar. Exemplo, a política fiscal. A política fiscal, vale a pena você dar uma olhadinha. Ela vai tratar da maneira em que o país arrecada e gasta o seu tributo. Certo? A política monetária é a administração da base monetária, da quantidade de dinheiro e da taxa de juros. A política cambial vai tratar do câmbio, de como as autoridades monetárias vão tratar essa relação de paridade de moeda nacional com moeda internacional. E a política de rendas, que é a maneira que o governo vai interferir no modelo macroeconômico para melhorar a distribuição de rendas. A política fiscal e a política monetária, elas podem ter um caráter mais expansivo ou mais recessivo, mais restringente. Se eu estou querendo expandir a economia, o que eu faço? Do ponto de vista fiscal, eu abaixo o imposto e aumento o gasto público. Se eu quero expandir a economia e quero utilizar a política monetária, o que eu faço? Eu aumento a base monetária e diminuo a taxa de juros. Fazendo o contraponto, se eu quero restringir a economia, eu quero diminuir fortemente o consumo, com política fiscal, o que eu faço? Eu aumento a cobrança de impostos e diminuo o gasto público. E política monetária, eu diminuo a base monetária e aumento a taxa de juros. Extremamente importante você conhecer essas ferramentas e como o governo utiliza dessas ferramentas para interferir na economia. Gostaria de ressaltar, o governo arrecada por meio de tributos, de impostos diretos, de impostos indiretos e de taxas e contribuições. Dê uma olhadinha no seu material. Ok? Quanto à política cambial, o governo ele vai poder utilizar algumas maneiras de gerir esse câmbio. Ele pode utilizar, por exemplo, o câmbio fixo, onde ele determina qual vai ser a paridade da moeda estrangeira em relação à moeda local. O governo pode também utilizar câmbio flexível, ou seja, ele vai utilizar a quantidade de dólares disponíveis no mercado para definir a taxa de câmbio. Se eu tenho muito dólar, o dólar tende a ter um preço baixo. Se eu tenho pouco dólar, o dólar vai se valorizar e o preço dele vai subir. Ele também vai utilizar bandas cambiais, que ele vai utilizar um máximo e um mínimo e vai procurar administrar o dólar dentro desta banda, desse mínimo e esse máximo. E também a flutuação suja, que é o quê? Intervenções pontuais do governo vendendo dólares, certo? Vendendo moeda para manter o câmbio dentro do seu interesse macroeconômico. Dentro do receituário macroeconômico, ele vai utilizar o câmbio de acordo com aquilo que ele achar mais interessante. O Brasil, por exemplo, recentemente, lá no Plano Real, o início do Plano Real, nós tivemos câmbio fixo. Depois, nós utilizamos câmbio flexível. Hoje, nós estamos claramente utilizando a flutuação suja, ou seja, intervenções pontuais do Banco Central vendendo moeda para que o câmbio não se valorize por demais. Ok? Política de rendas. Vale a pena você dar uma olhadinha, porque a política de rendas é importante. Ele é o conjunto de instrumentos que o governo utiliza para proporcionar um crescimento equilibrado de renda. Consequentemente, ele vai fazer o quê? Ele vai melhorar a distribuição de riqueza, impedindo que a renda se concentre
nos proprietários dos fatores de produção, fazendo com que a renda circule por toda a pirâmide societária do país, certo? Vale muito a pena você entender como é que o governo vai utilizar essa melhoria no pagamento pela utilização dos fatores de produção para que ocorra uma melhoria na distribuição de renda. Políticas de salário, restrição de distribuição de lucro, de dividendos, política de controle de aluguel. Então, o governo ele vai utilizar essas ferramentas para melhorar a distribuição de renda num país. Extremamente importante, que se uma população tem renda, ela vai consumir. Com o consumo, você vai aumentar a utilização dos fatores de produção. Aumentando a utilização dos fatores de produção, consequentemente, você vai produzir mais e você vai promover crescimento econômico, certo? Então, vale a pena. Vocês têm lá um quadro explicativo que vai fazer com que vocês entendam como é que o governo utiliza as políticas macroeconômicas e quais são as consequências. Falamos de política monetária, temos que falar de moeda. Moeda é um instrumento de troca. Ela é utilizada como reserva de valor. Moeda é um instrumento que tem que ser aceito para quitação de débitos. E ela também é um instrumento aceito pela coletividade como intermediário de transações econômicas. Algumas características que a moeda tem que ter para ser considerada moeda. Primeiro, ela tem que ser rara, ela tem que ser durável, ela tem que ser transferível, ela tem que ter o poder de ser divisível, ela tem que ser homogênea e ela tem que ser de fácil manuseio. Se a moeda tem essas características, ela é uma boa mercadoria para ser considerada uma moeda. E a moeda evoluiu. Economia de escambo, depois a moeda mercadoria, a moeda simbólica, a moeda escritural e hoje a moeda que nós temos, que é essa moeda bancária mais sofisticada, utilizada nos meios bancários, certo? E quem é que vai controlar o nosso sistema financeiro, nosso sistema monetário? O sistema financeiro nacional, que é o quê? Que é o conjunto de instituições que vão fazer essa intermediação de recursos, de quem tem excesso para quem precisa empreender, certo? Essa intermediação serve para quê? Serve para alavancar negócios e melhorar o desempenho econômico. O sistema financeiro nacional ele tem algumas subdivisões. Vale a pena você dar uma olhadinha nesses sistemas de intermediação e subsistemas de intermediação que o governo se utiliza para controlar a economia. Conceito extremamente importante, que você tem que ter muito cuidado, é o conceito de inflação. Vale a pena você entender o que é inflação, vale a pena você entender quais são os danos que a inflação vai provocar no crédito, no poder aquisitivo, no salário, na produção. Estude com muito cuidado. Se não me engano, é a página 101 até a página 104, ok? Outro conceito que é importante é os tipos de inflação. Você entender que é uma inflação de demanda que é causada por mais pessoas que estão comprando do que o que eu tenho para produzir. Importante você também conhecer o conceito de inflação de custos, que é aquela inflação que vai acontecer quando os fatores de produção estiverem aumentando. A inflação inercial, que é aquela memória inflacionária, certo? E a inflação estrutural. Tem uma videoaula que eu trabalho esses conceitos de forma bem tranquila. Assista a videoaula, leia o nosso material, que você com certeza vai acertar essa questão de inflação, que eu tenho certeza que vai cair na prova, ok? Vamos ver se nós temos perguntas sobre o tema 3? Temos uma pergunta bem interessante. Qual a diferença entre política monetária e política cambial? Política monetária trata da moeda do país. Por exemplo, política monetária brasileira vai tratar sobre o real. A quantidade de real disponível vai determinar a taxa de juros. Então, a política monetária trata do tamanho da base monetária e da taxa de juros. Uma base monetária larga, com bastante moeda, significa que eu vou ter uma taxa de juros baixa. Uma base monetária estreita, com pouca moeda, significa que eu vou ter uma
taxa de juros alta. Essa taxa de juros é extremamente relevante porque ela vai determinar o nível de investimento na economia. Por exemplo, se eu vou empreender e eu tenho uma taxa de juros baixa, significa que vai haver uma demanda maior ao meu produto. Agora, se eu for empreender e eu tiver uma taxa de juros muito alta, pode ser que aconteça o quê? Pode ser que não seja vantajoso eu investir naquele momento, deixo o dinheiro em títulos públicos, que eu vou ter uma lucratividade maior do que se eu estivesse empreendendo. Então, o governo ele vai concorrer com a iniciativa privada por recursos financeiros, por dinheiro. Já a política cambial trata da administração do câmbio, ou seja, da relação de troca entre a moeda nacional e uma moeda forte, por exemplo, como o dólar. Ok? Uma outra questão interessante. A flutuação suja, ela é importante em que sentido para o país? Nós temos duas relações econômicas que são importantes: exportação e importação. Um dólar muito alto, ele faz com que eu importe pouco e que eu exporte muito. E o dólar pode ser utilizado como um âncora cambial. Ou seja, eu vou utilizar o dólar para controlar a inflação do país. Se o preço da mercadoria interna está muito caro, o que eu faço? Eu trago mercadoria de fora por meio de importação para equilibrar o meu mercado. Certo? Então, o governo tem como objetivo manter tanto a importação quanto a exportação ativos. Um dólar muito baixo vai beneficiar a importação, porém o exportador vai ganhar pouco dinheiro, não vai ser interessante vender lá fora. E já um dólar muito alto é importante para o exportador, porque ele vai conseguir melhorar o seu nível de negócio e ter operações mais lucrativas, certo? Então o governo vai utilizar, ele vai intervir no câmbio para manter, de acordo com o seu interesse macroeconômico, né, para ter uma taxa de câmbio que seja interessante, tanto para quem exporta, quanto para quem importa a mercadoria. O dólar é uma importante ferramenta macroeconômica que pode ser utilizada para controlar a inflação. Só que um dólar muito baixo, ele pode matar a indústria local, porque eu vou ter uma tendência muito forte em somente importar. E um dólar muito alto vai fazer com que os consumidores locais concorram com os consumidores do restante do mundo pelos bens e serviços. E nós não temos uma distribuição de renda das mais justas e equitativas. Vamos ver se nós temos mais alguma perguntinha. Temos uma pergunta aqui que como a elasticidade pode ser utilizada como uma ferramenta macroeconômica para controlar, para entender como que o governo faz para controlar a taxa de juros. O governo sabe que se ele subir demais os juros, o que vai acontecer? O consumo vai cair demais. E esse ato do consumo cair demais, ele vai fazer uma pressão para reduzir a inflação. Então o governo ele vai determinar, dentro do seu objetivo macroeconômico, qual será a taxa de juros mais interessante para aquele determinado período. Se for combate à inflação, ele vai aumentar os juros para reduzir o consumo. Já se for um período onde eu tenho prosperidade econômica, a inflação está baixa, ele pode baixar a taxa de juros para estimular ainda mais o consumo. Ok? E daí nós vamos para o último tema, que é o tema 4. Né? E o tema 4 nós vamos falar sobre economia internacional, sobre economia brasileira e sobre globalização. Vamos começar com um conceito, diferenciando o conceito de crescimento econômico e de desenvolvimento econômico. Crescimento econômico, como eu já falei para vocês, lá no tema 3, é o quê? É situação onde aumenta o nível de produção. Eu estou falando que o aumento do aparelho produtor e da infraestrutura econômica vai promover aumentos de produção. Isso é extremamente importante porque vai fazer a economia crescer. Já o desenvolvimento econômico, ele é um conceito diferente, porque ele trata do quê? Da melhoria do padrão de vida da população, certo? Então, eu tenho como determinante de crescimento econômico a quantidade de recursos produtivos que eu possuo, a quantidade de riquezas que eu possuo. Riquezas
de fatores da terra, de trabalho, de capital, de recursos tecnológicos e de capacidade empresarial. Quanto mais recursos eu tiver, maior vai ser a probabilidade de crescimento econômico, certo? Outro fator que é extremamente importante é o nível de produtividade do trabalhador. Quanto maior for a produtividade do meu trabalhador, maior será o meu crescimento econômico. E falando em produtividade, como é que eu faço para aumentar a produtividade do meu trabalhador? Simples. Eu tenho que melhorar a qualidade dos meus equipamentos produtivos. Eu tenho que melhorar a eficiência da organização econômica, deixar com que a economia aconteça de maneira mais fluida possível. Eu tenho que aproveitar as minhas economias de escala. Eu tenho que entender que eu tenho que melhorar a educação. O trabalhador educado produz mais. Eu tenho que melhorar a minha tecnologia. Eu tenho que melhorar a mobilidade geográfica. Fazer com que o produto saia aqui do Paraná e chegue nos portos exportadores da maneira mais rápida possível. E eu tenho que melhorar a poupança interna, porque a poupança é um componente de investimento. Quanto mais poupança interna eu tiver, maior vai ser o meu grau de independência de capital estrangeiro e melhor vai ser o meu nível de investimento, certo? Crescimento e produtividade passa por esses fatores. Olhe com bastante cuidado isso. E já o desenvolvimento econômico trata do quê? Trata, então, da melhoria de indicadores sociais. Eu estou falando que eu estou aumentando o bem-estar da população. Então, eu estou reduzindo níveis de pobreza, eu estou reduzindo níveis de desemprego, de desigualdade social, de mortalidade materna e de mortalidade infantil. Extremamente relevante você saber diferenciar crescimento econômico de desenvolvimento econômico. Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou escolher uma questãozinha dessa para vocês colocar, para vocês responderem lá na prova, certo? Esse desenvolvimento econômico, ele também depende de alguns fatores. Eu tenho que melhorar a educação. Por isso que nós temos que sempre buscar esse grau de instrução, nos tornarmos mais críticos. Isso vai nos desenvolver enquanto nação. Eu tenho que melhorar os avanços sociais em questões como a de saúde. Então, quer dizer que para que esse desenvolvimento econômico ocorra, eu tenho que ter uma fase anterior, que é a fase de crescimento econômico. Eu não posso socializar a miséria, eu tenho que socializar riqueza. Então, se eu tenho, dentro de uma normalidade, crescimento econômico, eu tenho que buscar também, dentro de uma normalidade, essa melhoria no desenvolvimento econômico. Por isso que a poupança é tão importante. Eu não consigo crescer se eu não tiver poupança, certo? Nesse tópico, no tema 4, eu tenho um tópico muito interessante que trata sobre desemprego, que vale a pena você olhar. Está lá entre a página 120 e 125, certo? Esse termo desemprego é o quê? É utilizado para aquela força de trabalho que encontra-se desempregada. Eu tenho alguns tipos de desemprego. Desemprego natural, que é aquele que vai acontecer por mudanças de ciclos econômicos, certo? Eu tenho o desemprego sazonal, que é aquele que acontece em determinados períodos do ano. Eu também tenho o desemprego cíclico, que vai acontecer devido a crises econômicas. Eu tenho o desemprego estrutural e o friccional. Vale a pena você saber cada um desses tipos de desemprego, certo? Entre a página 120 e 125. O desemprego é causado por alguns fatores. Entre eles, cabe destacar a baixa qualificação da mão de obra, a substituição da mão de obra por máquinas e equipamentos, crises econômicas, custo elevado de mão de obra e, finalmente, fatores climáticos. Começamos a falar sobre comércio internacional e vamos começar a falar sobre internacionalização e sobre um economista clássico que lá em 1817 criou uma teoria chamada teoria das vantagens competitivas. Vale a pena você entender, porque essa teoria das vantagens competitivas foi um embrião do estudo do comércio internacional, certo? Aquela teoria da Inglaterra ter uma produção de tecido mais eficiente do que uma produção de vinho, e de Portugal ter uma produção de vinho mais eficiente do que a produção de tecido. Então começaram a ocorrer as trocas. E o Davi Ricardo, um economista clássico, explicou isso dentro da teoria das vantagens competitivas. Olha com bastante cuidado essa teoria, tá?
essas trocas, esse comércio internacional, ele acontece por alguns fatores. Entre eles, eu consigo destacar o quê? Eu tenho diferenças na distribuição dos recursos naturais. Eu tenho áreas que são mais produtivas na agricultura e áreas que são mais produtivas na área de mineração. Então, eu preciso dos dois produtos. Eu promovo essas trocas, ok? Então, essa assimetria desses atributos são fatores que vão explicar essas trocas internacionais. Esse mercado internacional, ele é regulado. Né? O mercado entre os países ele é regulado pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial e pela OMC. Olha com bastante carinho o papel de cada um desses fatores dentro da economia, certo? E finalizando, nós temos os conceitos de globalização. Extremamente recente, né, globalização. Mas a globalização é algo que está acontecendo desde a época de Roma Antiga. O que acontece nesse processo de globalização? Eu tenho mercados muito maiores do que eu tinha há tempos atrás. Então, as grandes navegações foi um processo de navegação. O expansionismo europeu foi um processo de globalização. A internet foi um acelerador da globalização. E hoje nós temos uma grande aldeia global, onde eu tenho acesso a produtos de todo mundo e o mundo tem acesso aos meus produtos. Né? Então, eu tenho dois tipos de globalização básica. A globalização por produto, onde eu produzo num determinado país e para consumir aqui. Exemplo, dá uma olhadinha no seu tênis. Possivelmente ele é fabricado no Vietnã, na China, em Taiwan, em qualquer outro local. Produz lá com uma marca local para vender aqui. E eu tenho também a globalização financeira, que é a rapidez da transferência de capital entre os países, né? Para que a globalização aconteça, eu tenho alguns requisitos que eu devo atender. Entre eles, eu posso destacar a interação e a construção de blocos econômicos, onde eu crio o livre comércio, como é o mercado europeu com a zona do euro, né? Ou como é a ALCA. Eu tenho empresas transnacionais, multinacionais, que operam em diversos mercados, como a Coca-Cola, como o McDonald's. Eu faço isso porque eu busco reduzir custos devido a incremento de tecnologia e, finalmente, eu tenho que diminuir essas barreiras de livre mercado. Ok? Vamos ver se nós temos conceitos sobre o tema 4? Tem uma pergunta aqui bastante interessante, que é sobre o produto interno bruto. O que o produto interno bruto mede? Vamos lá. Vamos falar em produção. Eu vou fazer estimativas sobre a produção. Quanto de riqueza eu consigo gerar com os fatores de produção que eu tenho. O produto interno bruto, o PIB, ele vai mensurar exatamente isso. Qual vai ser a minha produtividade total? A quantidade de riquezas que as empresas locais, que as empresas multinacionais que operam dentro desse nosso mercado conseguem gerar de riqueza. É um conceito que mede, portanto, o crescimento econômico. Certo? Extremamente relevante eu entender esse conceito de produto interno bruto. Vamos ver se eu tenho mais alguma pergunta. Eu tenho uma questão aqui sobre valor adicionado. Perguntando, professor, o que é valor adicionado? O valor adicionado é aquela diferença entre o que eu tenho do insumo básico com o produto acabado. O quanto eu consigo adicionar de valor a esse produto, certo? Vamos pegar um exemplo prático. O Brasil produz minério de ferro. Esse minério de ferro é retirado e ele pode ser exportado por commodities. Commodities é o quê? É algo que não tem nenhum tipo de diferenciação. Por exemplo, a tonelada do minério de ferro é a mesma se for produzido no Brasil, no Canadá ou na África do Sul. O bushel de soja é o mesmo se for produzido no Brasil, é o mesmo se for produzido. O produto é o mesmo, não tem diferença. Sendo produzido no Brasil, na Argentina ou nos Estados Unidos.
Então, esse valor adicionado é o quanto eu consigo adicionar de valor dentro desse produto. Quanto maior for a quantidade de valor adicionado, maior será o valor que eu vou conduzir, que eu vou conseguir vender o meu produto. Ok? Gente, foi um prazer trabalhar com vocês. Eu sou uma pessoa muito felizarda porque eu trabalho essa disciplina presencialmente e agora estou tendo essa oportunidade de trabalhar no ensino à distância. E para que o meu trabalho tivesse esse resultado, eu não poderia esquecer de agradecer algumas pessoas. Primeiro, o Thiago, que me convidou para assumir essa disciplina de economia online, né? O Walter, que deu o suporte para que isso acontecesse, a Suelen, que fica por trás das câmeras, me puxando a orelha, mandando eu vir mais para cá, mais para lá, certo? O Darcy, o nosso cameraman, o homem show aqui da Univel, né? O Bruno da TI, que fez com que essa comunicação pudesse acontecer on time, certo? O pessoal da tutoria, a Alessandra, a Bruna, a Flávia, o Lucas, que me auxiliou com a montagem de todas as aulas, certo? Foi um prazer trabalhar com vocês. Terminamos aqui a disciplina de economia. Vamos deixar vocês agora nas mãos do professor Sandro Busato com a disciplina de administração. Foi um prazer trabalhar com vocês e espero vê-los em breve. Gente, continuem estudando, vale muito a pena. Um abraço a todos.